Aqui era fornalha, onde o pai morava aqui, eu e o pai só na época. Onde o pai fazia comida aqui, e aqui onde lavava as vasilhinhas aí. Não existia esse negócio de bujão de gás na época não, chefe. Aqui não, só lá na cidade. Aqui era... Aí aqui, ó, Marca, tá vendo aqui o degrauzinho que passava pra dentro da casa? E se você observar, a casa era tudo de suai. Não tinha esse negócio de hoje, cerâmica, não, é suai mesmo. Pode ver que o suai apodreceu, entendeu? Infelizmente não vai dar para nós entrar ali, que na parede ali, se nós entrasse, daria para você ver até hoje algumas anotações do pai na parede. Infelizmente não. E dá uma saudade, né, rapaz? É onde que às vezes as pessoas têm que entender e valorizar, né? Porque foi que perde. Nem a estrutura da casa suportou o tempo. Ali assim era nosso quarto. Não tá aquele fechado ali, não tá aquela porta, tá vendo? Era nosso quarto. Perto daquela janela lá, se tivesse jeito de nós ir lá, você vai ver na parede lá. O pai era esse negócio de quando a galinha chocava, ele anotava. Quando uma vaca prenhava, ele anotava. Tá? Se tivesse jeito de chegar lá, dava pra nós ver. Só fica com a saudade mesmo. Conforme nós estávamos falando, você que está acompanhando a nossa história aí, um pouco da onde o Marim surgiu, aqui faz parte, vocês vão ver ao longo aí das imagens, faz parte da minha infância. A gente morou aqui com meu pai durante mais de um ano nessa casa, que hoje infelizmente nem a casa resistiu o tempo. E aqui tem muitas histórias, é impossível a gente não bate-papo, não andar, é impossível a gente não lembrar e não bater uma saudade muito grande do Sr. Orlando. E quando eu falo para vocês, às vezes que a gente está nas reuniões, a gente fala para vocês do meu pai, do Sr. Orlando Carroceiro, da minha mãe, da Dona Teresa, aqui está um pouco da história. Aqui nessa pedra mesmo, aqui, essa porteira aqui, que infelizmente é um cochete hoje, na época era uma porteira, a gente... Tem história que um dia o cavalo não queria passar, meu pai pegou o chicote, eu em cima e fez passar. Meu pai tinha esse modo sistemático antigamente, né? Aqui nessa imagem do curral, por exemplo, a gente levantava 5 horas da manhã, ia para o curral tirar leite. E é muito bom porque tem pessoas que convivem com a gente que faz parte dessa história. Por exemplo, o irmão Batista, o pai do Wesley, da Casa do Adubo, era o leiteiro da época. A gente tirava leite, quando era 6 da manhã, tinha que estar o leite tirado no tambor, no giral, na beirada da estrada, para o irmão Batista passar e pegar o leite. Aqui no fundo, conforme eu mostrei também, meu pai tinha um grande abobral e hoje em dia a gente não vê mais as pessoas falarem mais na cambuquira, né, que é o broto da abóbora. A gente colhia ali o broto da abóbora e fazia quase todos os dias no almoço com arroz branco, arroz papa, que meu pai, que era o cozinheiro, aqui morava na época só eu e ele. E também tem uma história muito engraçada aqui que na hora de separar umas vacas que tinha acabado de nascer os bezerros, uma das vacas muito brava, muito nervosa, investia no cavalo e eu quis afinar, meu pai falou, e daí talvez está a determinação, a coragem, né, que a gente acaba que deve pro pai da gente, que aí meu pai falou, não, você não vai descer não, você vai separar o gado aí, que a vaca investia no cavalo. E aqui onde você vê na frente, aqui nessas gramas, todos os dias à tarde, eu e meu pai batia bola, eu e ele, chutava aqui nessa parede de cimento, de pedra aqui a bola, brincando todos os dias. E a rotina era cedo, 5 horas da manhã, tirar o leite, 9 horas da manhã o leite já estava na cidade, o irmão Batista levava, a gente ia para a roça, que no fundo tem onde a gente plantava arroz, plantava milho, criava frango de granja e o abobral, que é onde colhia as cambuquiras. E é impossível estar aqui, não lembrar dos fins de semana, meus irmãos vinham tudo para cá com a minha mãe, tomar banho na piscina, uma piscina de uma forma rústica, né? A água vinha da bica, do rego, uma água encardida, para quem conhece fazenda sabe o que eu estou dizendo, não é uma água completamente transparente, uma água com ferrugem, mas era tudo de bom na época, a gente era feliz e não sabia, né? Onde estava minha mãe, né? Com muita saúde na época, meus irmãos
vinha para cá no fim de semana e não pensa você que era só tomar banho em piscina, não. Tinha os mutirão. Na época não tinha essas colhedeiras modernas, não tinha essas coisas que hoje em dia tem aí no agro. Na época era na enxada, ou muito luxo, fugiu da minha memória agora o nome, que tem até lá na minha chácara, uma carpideira. Na época o luxo era carpideira, puxado por cavalo, e eu lembro algo assim que me deixa muito, com lembrança muito no coração. Todos da roça sabem que a carpideira é puxado, o cavalo puxa e o puxador da carpideira vai na frente a pé puxando. E meu pai, com carinho, atenção, um jovem, um menino de 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, meu pai pegava eu e falava: não, meu filho, você vai em cima do cavalo, porque para puxar você não dava conta. Mas quando ia para a enxada, ele tinha uma brincadeira, falava: ó, quem chegar primeiro lá na frente, então eu me esforçava na enxada para chegar junto com ele, mas era impossível. Um menino muito novo, mas aqui bate a saudade. Aqui é um lugar que a gente tenta aqui segurar para dar conta de contar para vocês, mas aqui foi um período que eu até estava falando para o Marcos ali, que Deus reservou nos últimos meses de vida do meu pai para que eu possa... Aqui foi uma viagem no tempo mesmo, junto com meu pai, durante 1 ano e pouco. Foi como se eu fosse hoje na Disney, em Orlando. Aqui foi um momento inesquecível com meu pai, porque faz parte da minha história. E aqui aproveito para citar o nome dos donos. Hoje, você que conhece Caldas Novas hoje, conhece aí a Pirâmide, no setor Bandeirantes, acima da Câmara Municipal um pouco. Os donos da época da Pirâmide é o mesmo dono daqui da época, do seu William, Dr. William e Dona Isete, que na época eram os donos dessa fazenda, e meu pai trabalhava aqui como caseiro, e eu tenho a honra, a satisfação hoje, pela dádiva de Deus, de estar aqui contando um pouco da minha história para vocês. A gente batia futebol, tirava leite, ajudava a carpir roça de carpideira na enxada, com meus irmãos, com meus cunhados na época, o Armando, o Jim, o Maurão, a galera da época aí, que na época participou aqui ativamente com meus irmãos, Geraldo, Batista, entre outros irmãos, e o Osmar, a galera, e as meninas para cozinha, né? Fazer comida porque a família era grande. Então aqui faz parte da minha história. Quando eu falo de Caldas Novas, quando eu falo que conheço a nossa cidade, aqui é um pouco da minha história, e sem sombra de dúvida, bate uma saudade muito grande do meu saudoso pai, seu Orlando, popularmente conhecido na época como Orlando Carroceiro. E é inevitável, a gente às vezes tenta segurar, mas é inevitável a saudade que bate do velho. Eu tenho uma ligação, todo mundo sabe, muito forte com o pai, e acaba que aqui eu tenho aqui como o melhor momento de vida que eu vivi com ele. E obrigado, continua acompanhando aí que tem mais da nossa história aí. Marinho Câmara 12.000